entregar. Seja o treinamento presencial sendo realizado, um curso digital sendo criado, ou de repente um programa inteiro de treinamento e desenvolvimento sendo implantado na empresa, tá bom? Mas eu quero trazer para vocês, tá, que para esses dois carinhas aqui, a gente já conversou sobre eles. Já trouxemos em webinars anteriores. E quem ainda não tiver ideia de onde encontrar, a gente tem o ecossistema de treinamento e desenvolvimento, que foi um material que a gente criou, e esse material é vivo, e nesse ambiente vocês vão ter acesso a vários conteúdos super curados sobre todas as etapas do processo de ensino. Então, a parte produto e a parte de processos está aqui dentro desse ecossistema. Então, quem não souber como acessar, tira uma fotozinha do QR Code, vai bater lá, vai acessar no site da Keeps, deixa o acesso, já tem acesso direto a esse ecossistema de aprendizagem aqui que a gente criou para vocês. Lembrando, todas as etapas do processo de ensino vão estar nesse Miro. Ele é um Miro que vocês vão conseguir ter acesso a todos os conteúdos para vocês realmente se capacitarem ao máximo em qualquer necessidade educacional que vocês tenham. Desde a parte de diagnóstico de aprendizagem até a parte de mensurar ROI e TD. Tem um monte de ferramenta lá, indico muito para vocês que ainda não conhecem para que acesse, tá bom? E lembrando, esse Miro, ele não foi criado apenas pela Keeps. A gente tem vários outros profissionais de treinamento que colocaram conteúdos e novos materiais lá. Então, se você tiver interesse em participar e ser um contribuidor, a gente tem um formulário que você pode preencher, deixar os seus contatos ali, e através desse contato, o nosso time vai entrar com você para entender se você tem algum material relevante que você pode contribuir para esse nosso ecossistema, e fazendo sentido, o seu material vai ser incluído nesse ecossistema de aprendizagem, e você pode falar, Duda. Deu? Lembra que eu falei para vocês os 3Ps? Pessoas, processos e produtos? Os 2 Ps a gente já tratou. Está no ecossistema de aprendizagem, vocês vão ter, conseguem fazer o acesso de tudo lá. Agora, tem um P que é muito importante, que eu considero uma das principais ativos da empresa, que são as pessoas, né? E até trouxe uma frasezinha aqui, né, que pessoas são o coração pulsante de qualquer estratégia de T&D. E é isso mesmo, sem as pessoas a gente não consegue entregar nada, a gente não consegue gerar valor. Então, vocês que estão nessa live hoje são as pessoas mais importantes de uma empresa, tá bom? E a gente precisa cuidar bem dessas pessoas. E aí eu estou falando de gerentes, diretores na parte estratégica, estamos falando da parte de coordenadores na parte tática e até mesmo o pessoal da operação. Então, falando de analista, design institucional, design, analista de treinamento, então, a galera que faz isso sem suor e lágrima de treinamento e desenvolvimento acontecer, tá bom? Então, esse P é um P muito relevante, tá? E a gente vai tratar um pouquinho como é que a gente consegue trabalhar uma metodologia de objetivos e métricas a serem mensuradas para cada uma dessas pessoas dentro do seu time de T&D. Então, o foco é OKRs e KPIs para a área de T&D. Tá bom, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Ninguém está com nenhuma dúvida? É que a gente nem começou o conteúdo em si, né? A gente está dando apenas uma introdução no assunto, tá? E aí, pessoal, né? Um ponto que eu queria trazer bem relevante, que eu acho que todo coordenador ou gestor da sua área de T&D precisa ter em mente, tá? Pessoas são motivadas por resultado. E a nossa área de T&D não pode ser diferente. A gente tem que ser motivado por resultados. Agora, se a gente não tiver quais resultados metrificar, fica tudo muito solto, né? Então, se a tua área tem objetivos e indicadores bem estabelecidos, que bom. Mas aí eu quero fazer uma... aproveitando um pouquinho da galera que está hoje no chat aí, a área de vocês hoje, ela tem esses indicadores e essas métricas bem estabelecidas? Respondam para mim no chat mesmo, pode ser um sim ou não. Não estou falando com relação a indicadores de T&D, universidade corporativa ou ROI de T&D, não. Estou falando de indicadores do time mesmo, entendeu? Então, como é que tá aí o pessoal, Duda? Tá meio a meio. Tá meio a meio? Tem uma galera que tem um pouquinho? Não. A maioria não? Ah, então tá. Então a gente tem oportunidade aqui, tá, gente? Tem oportunidade aqui e é isso que eu quero trazer para vocês, né? A gente está falando, então, de indicadores para as pessoas do time frente aos propósitos estratégicos da empresa, tá bom? Então leve isso bastante em consideração.
tá? E a gente sabe que muitas vezes a área de T&D ela se preocupa muito com ROI de T&D, com o resultado de indicador de eficácia de treinamento, enfim, sobre N aspectos diferentes, né? Mas quando a gente olha para as pessoas do time, parece que está faltando indicador, está faltando formas de a gente conseguir medir esses resultados. E também a área de T&D saber o que é importante essa área se desenvolver para que ela possa efetivamente gerar resultado para a empresa. Tá bom, gente? Então, que bom. Eu acho que muitas pessoas daqui de hoje talvez vão se beneficiar com o que eu vou trazer para vocês. E eu quero lembrar que o que eu estou trazendo para vocês aqui é o que eu aplico hoje no meu time de T&D. Tá bom? Então, eu diria que é uma ferramenta que eu quero trazer, que ela já está sendo utilizada hoje, a gente está com resultados bastante positivos. Vou passar aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre essa questão, né, do que é o OKR, da onde surgiu o OKR, né, da onde veio, que come, que bebe, do que vive, né, para que vocês tenham uma visão de como essa metodologia surgiu, tá? Então, primeiro de tudo, ela começou mais ou menos em 1954 com Peter Drucker, que é o pai da administração, né? Ele desenvolveu uma metodologia chamada Managing by Objectives, né? E a partir dessa metodologia, o Andy Grove adaptou ela num formato mais de OKRs. E aí, isso em 1968, tá, gente? Só que aí o John Doerr, que fazia parte com o Andy Grove numa empresa anterior, acabou depois entrando na Google e aplicou essa metodologia de OKRs, e hoje a Google ainda utiliza essa metodologia. Na verdade, ela utiliza a metodologia de OKRs desde 1999. Então, 2024, estou falando de 25 anos, né? Quer dizer, tá dando certo para eles, pode dar certo para a nossa área de T&D também. E é por isso que a gente quer trazer isso aqui para vocês, tá? Então, vamos continuar. Mas, na verdade, o que é OKR? É uma metodologia onde a gente consegue estabelecer objetivos bem qualitativos do que a gente quer alcançar em termos de equipe, de time, e dentro desses objetivos a gente tem o que a gente chama de KPIs, que são os KRs, que são os resultados chaves. Então, um objetivo ele pode ser composto de vários resultados chaves para que ele aconteça. E esses resultados chaves são os indicadores que a gente vai mensurar para ver se a gente realmente alcançou os objetivos do time, entendeu? Então, basicamente é isso, OKR, Objective Key Results. Um objetivo pode ter N KRs, tá bom, gente? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, galera aí no chat, tá tudo bem? Alguém aí já ouviu falar dessa metodologia, pessoal? Traz aí para mim. Quem já trabalha? Alguém trabalha com essa metodologia de OKRs? Quem que trabalha, Duda? Fala para mim o nome. A Beatriz, a Milena, a Daisy. Todo mundo aqui tem isso. Ah, então o pessoal já conhece, né? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de OKR? Então, pelo menos isso. Eu acho que isso aqui é legal, um ponto legal. Tem, galera? Todo mundo conhece? Ô, louco, bicho. Então tá ótimo, né? Que bom. Talvez eu traga pelo menos uma ferramenta para apoiar vocês. Bom, então tá bom, Sara. Acho que você vai gostar bastante do que a gente vai trazer para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Continuar. Então, assim, como é que a gente consegue definir os objetivos da nossa metodologia OKRs para o nosso time de T&D? Tá? Eu queria uma árvorezinha aqui para vocês, para tentar pelo menos demonstrar qual é a lógica do negócio. Tá bom? Então, o que que tem? A empresa, ela tem sempre o propósito da empresa. Esse propósito da empresa vai definir a estratégia, e a partir dessa estratégia da empresa, de acordo talvez com o planejamento anual da empresa, a gente consegue estabelecer os objetivos da nossa área. Então, a ideia central é o seguinte, os nossos objetivos em termos de OKR, eles têm que estar muito alinhados com a estratégia e com o propósito da empresa. Geralmente, quando a gente pensa em metodologia OKRs, a área de coordenação de treinamento e desenvolvimento, ela define, antes de iniciar o ano, quais são os objetivos, os O dos KRs, que ela precisa estabelecer ao longo do ano seguinte. Lembrando, esses objetivos têm que estar muito ligados à estratégia e ao propósito da empresa, porque no final de tudo, o que a nossa área quer? Gerar valor para a empresa. A gente tem que ser uma área de treinamento e desenvolvimento mais tática, mais estratégica, propositiva e geradora de resultado. Só assim a gente vai conseguir ter
a devida atenção da diretoria, da alta cúpula. Para quê? Para a gente ter mais investimento, porque a gente consegue demonstrar mais resultado. Por isso é tão importante que os objetivos estejam alinhados com a estratégia e o propósito da empresa. E para cada objetivo, da onde eu quero chegar, eu vou ter o quê? Atividades chaves ou Key Results, que são os indicadores que eu vou controlar para saber se eu estou chegando no meu objetivo. Então, um objetivo, ele pode ter 2, 3, 4, 5 Key Results que são controlados para você chegar naquele objetivo. Entendeu? Basicamente é isso. Uma área tem pelo menos 2 ou 3 ou de objetivos, e dentro de cada objetivo você tem 2 ou 3 KRs que vão garantir que aquele objetivo pode ser alcançado. Essa é a metodologia. Claro, depois a gente tem toda uma parte de processos ao longo do ano para a gente controlar esses indicadores, e vou falar disso também, tá? Mas sendo bem simplista para vocês, até porque o nosso tempo é bastante curto, né? Essa é mais ou menos a ideia do OKR. Alguma dúvida aí da galera que está no chat? Não? Alguma pergunta que o pessoal tem? Não? Tá tudo certinho? Então vamos lá. Aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, para ficar mais tangível, ficar mais fácil de conseguir identificar, tá? E esse aqui é um exemplo real, tá? É um exemplo de um OKR que a gente aplica aqui na Keeps, tá bom? Qual é o propósito da empresa hoje? O propósito da Keeps é desenvolver e impulsionar conhecimento. É isso que a gente faz, é isso que faz parte da nossa essência como empresa, tá? E qual é a estratégia da minha área de T&D, onde eu estou determinando o objetivo dela? Aquele OKR da área de T&D. A minha área de T&D, ela tem como principal objetivo ser um parceiro na estrutura para potencializar resultados nos nossos clientes, nos clientes da Keeps. Então, hoje eu tenho um time de T&D que é um business partner e atua nos clientes da Keeps, tá? E um dos principais objetivos que a gente tem em termos de indicador a ser controlado do meu time é garantir que a gente é excelente no que a gente faz. Então, o meu time de T&D, ele é um time que trabalha em demandas de capacitação de outros clientes para transformar a necessidade de capacitação em curso digital. E a gente tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. Então, internamente, para o meu time de T&D, eu tenho um objetivo que é a excelência no que fazemos. Esse objetivo, ele tem 3 KRs, 3 indicadores para garantir que aquele objetivo seja alcançado. Primeiro deles, assertividade das sprints. Então, eu já passei para vocês no webinar passado até a gente fez um apanhado sobre processos para a área de T&D e eu apresentei para vocês como é que funciona o processo do meu time de T&D, que é um processo ágil. A gente trabalha a metodologia ágil em sprints de desenvolvimento por time de conteúdo, tá? Quem não viu esse webinar, acho que vale muito a pena ver, tá no YouTube da Keeps, tá também na página de webinars, onde a gente tem um conteúdo só exclusivo sobre isso. Se você realmente não encontrar, cara, pode vir falar comigo, vou estar super à disposição para poder ajudar vocês, seja no LinkedIn, seja no e-mail, seja no WhatsApp, por onde vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O objetivo, excelência no que fazemos. Ele tem 3 Key Results. Eu tenho que garantir que a minha equipe de treinamento e desenvolvimento está conseguindo ser assertiva na entrega das atividades dela, então, pelo menos uma média de 80% para cima. Menos que isso, a gente está abaixo do que a gente entende como uma assertividade em quê? Em ser excelência no que fazemos. A gente não quer furar o prazo com o cliente, tá bom? O segundo KR que a gente tem aqui, com relação a esse objetivo, é todo final de entrega do nosso programa de treinamento junto aos clientes, a gente faz uma pesquisa de satisfação com eles, para saber o que eles acharam das nossas entregas. Essa pesquisa de satisfação, ela tem algumas perguntas a serem respondidas pelo cliente. A soma dessas perguntas dá uma estrelinha de 1 a 10. Então, para o meu time, é importante eu saber o que as pessoas e os clientes estão achando das nossas entregas. Pelo menos superior a 8 estrelas, tá bom? Ou igual a 8 estrelas. E a última questão, que aí sim faz parte do processo que fez parte do último webinar, é que a gente esteja aí.
e a gente entende que essa é a fotografia atual do nosso time, com o que devemos fazer, como e como entregar. E temos que seguir o que a gente se predispôs a organizar. Então, muito importante que todas as entregas dos nossos programas de treinamento estejam em conformidade com nossos processos, tá bom? Então, exemplozinho bem prático de um OKR, né? Qual é o objetivo? Excelência no que fazemos. Qual é o KR desse objetivo? Assertividade das sprints, a pesquisa de situação com nota muito boa e que os nossos processos, nossos projetos de educação sejam entregues conforme o processo que foi estabelecido com o time. Tá bom, gente? Ficou claro? Alguma dúvida? Duda? Tranquilo? Cara, não é possível. Tá todo mundo entendendo? Ou eu estou sendo um ótimo professor, ou o pessoal realmente não está compreendendo, tá? Mas é simples, não deixa de ser simples não, tá bom, pessoal? Vamos continuar então. E aí, eu quero trazer um pouquinho do porquê desse OKR. Eu acho que é um ponto que é legal a gente trazer. Lembra que o nosso OKR ele tem que estar alinhado ao propósito da empresa e à estratégia da empresa? Vocês lembram que a estratégia da minha área de T&D é conseguir gerar valor para o cliente na ponta, fazer entregas de ações de educação com assertividade? Quando a gente pensa naqueles 3 KRs, a assertividade da sprint, a gente está olhando para prazo. Eu consegui entregar meus projetos de educação no prazo para os meus clientes. E quando eu falo para os meus clientes, vocês, como área de T&D, podem até pensar que o cliente de vocês é a própria empresa, é a própria área de T&D que demandou aquela ação de educação e está esperando que vocês entreguem aquele programa de treinamento naquele prazo. Então, a assertividade das entregas ela é muito importante. Qualidade. Lembra aquela pesquisa de satisfação que a gente faz com todos os nossos clientes quando a gente entrega um projeto de educação para saber se a necessidade de educação dele, quando a gente fez a entrega do curso pronto para ele na ponta, realmente foi legal? Isso é qualidade. E conformidade com os processos em 90% significa que a gente está trabalhando a produtividade, tá? Como eu estruturei junto com o meu time um processo a ser seguido, a gente entende que aquele processo é a melhor maneira de eu fazer a atividade e entregar aquela atividade. Se a gente segue o processo, a gente está na nossa visão, fazendo a melhor entrega possível com o que a gente estabeleceu. Então, olha só que legal. Quando eu volto aqui para o slide anterior, a gente tem um único OKR, que é a excelência no que fazemos, que trabalha 3 KRs, e esses 3 KRs me dão uma visão de prazo, qualidade e produtividade do meu time. Tudo que eu tenho que fazer é, ao longo do ano, controlar esses indicadores para saber se a gente está entregando o prazo, se a gente está entregando qualidade e se a gente está sendo produtivo. Ficou claro, gente? O exemplo agora, alguma dúvida aí, Duda? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu quero trazer outros exemplos de OKR. Porque uma área, ela não precisa ter só um único OKR com seus KRs. Ela pode ter 2, 3, 4 objetivos com seus indicadores embaixo dele. Tá bom, gente? Então vamos lá. Alguns outros exemplos. Um objetivo, equipe unida, resultados extraordinários. Quais são os KRs que eu tenho que controlar desse objetivo? Primeiro, a gente tem que ter reunião de feedback bimestral com todo mundo. Seja feedback com o líder, ou com o liderado, ou 360. Então, reuniões bimestrais de feedback para 100% do time. Esse é um KR que a gente vai mensurar frente a esse objetivo. Outro KR, aumentar o engajamento do time de 75% para 90%. No quê? Nas ações internas da empresa. Eventos, reuniões que não têm obrigatoriedade de acontecer. Então, aqui, a gente começa a assegurar o quê? Que as pessoas estão engajadas e imbuídas com o propósito da empresa e participam das ações da empresa. Então, isso para a gente é importante para a gente ter uma equipe unida com resultados extraordinários. Tá bom? Último KR, implementar programa de reconhecimento mensal para destacar colaboradores exemplares. Esse é um outro KR que a gente pensou no início do ano em implementar para justamente ter uma equipe unida com resultados extraordinários. Tá bom? Outro exemplo, lembra, já falei de um,
tem mais a ver com entrega, qualidade e prazo. Falei do segundo, que tem a ver mais com a parte de engajamento de time. E qual é o terceiro? A parte de conhecimento do time. E qual é o objetivo? Somos preparados e não temos medo da tecnologia. Por que esse objetivo ele é tão importante nesse momento atual? Porque a gente sabe que a área de T&D está cada vez mais sendo inundada com inovações, principalmente na questão da IA, para produção de conteúdo, análise de resultado, indicadores e por aí vai. Então, nós como time de T&D temos que estar preparados para essas mudanças e a gente não pode ter medo de tecnologia. A gente tem que aumentar a nossa produtividade, a gente tem que ser mais assertivo, a gente tem que fazer mais com menos. Porque o nosso time de T&D é muito enxuto, ele é muito pequeno, tá? Então, sim, é um objetivo que foi traçado, onde a gente tem 2 KRs. Então, vejam, anteriormente eu tinha um objetivo com 3 KRs, mas aqui no caso eu tenho um objetivo com 2 KRs. Qual é o objetivo? Somos preparados e não temos medo da tecnologia. E qual é o primeiro KR? Treinar 100% da equipe em 3 novas ferramentas de produção de objetos de ensino até o final do terceiro quarter. E qual é o segundo KR? O meu time conduzir pelo menos 5 workshops internos sobre o uso de novas tecnologias até o final do ano, na parte de autoria de conteúdo. Então, o meu time vai estar pesquisando coisa no mercado, trazendo coisa para a gente fazer o workshop interno e capacitar todo o time. A gente entende que essas 2 ações aqui vão conseguir fazer com que esse objetivo de que a gente não tenha medo de tecnologia na área de T&D consiga ser superado. Ficou claro? Trouxe para vocês 3 objetivos de OKR. Cada objetivo tem os seus KRs. Você pode ter 1, 2, 3 ou 4 KRs embaixo do objetivo. Qual é a funcionalidade do KR? Você conseguir mensurar, controlar e ver se você está alcançando o objetivo. Então, esses KRs aqui, eles têm que ser indicadores que você consegue mensurar e controlar. Porque é eles que vão bater você o bumbo do tambor para dizer para você se você alcançou o objetivo ou não. Então, trabalhem sempre em KRs que você consiga mensurar e controlar eles para alcançar o seu objetivo. Senão, vai ficar tudo muito solto. Tá bom, gente? Alguma dúvida até agora? O pessoal está bem quietinho mesmo, é isso? Não, estou entendendo bem. Estão entendendo bem. Uma pergunta, galera, que eu quero fazer para vocês. Esse novo formato de webinar para vocês está fazendo mais sentido ou vocês preferem o formato anterior de eu sentado na cadeira ali, conversando com vocês e fazendo acontecer? Tragam para mim também essa visão, porque a gente está sempre tentando melhorar a forma como a gente cria os webinars para vocês. Claro que, quando a gente tiver um convidado externo, vai ser mais no formato anterior. Mas, caso não tenha, a gente vai fazer pelo menos por dentro da equipe, a gente vai tentar utilizar esse novo formato, tá bom? E aí, Duda? Tá curtindo? A galera tá gostando? Legal, gente, legal. Gente, ó, 2h33, a gente tem mais 27 minutos de conteúdo bem legal aqui, mas eu não gostaria de perder uma coisa que eu trazia muito nos webinars anteriores, que é a participação de vocês. Então, gente, tá com dúvida, faz a pergunta no chat, a gente faz a pergunta aqui, eu tento responder. Se eu não souber responder ela, podem ter certeza que eu vou correr atrás e eu converso com quem fez a pergunta para tentar explicar um pouquinho, caso eu ainda não saiba. Tá bom, gente? Eu trouxe esse gráfico aqui porque é muito importante a definição de OKRs, tá? Então, olha só. Se a gente vai trabalhar com essa metodologia do OKRs, essa metodologia ela tem que ser pensada no início do ano, ao longo do ano inteiro, porque a gente vai mensurar e acompanhar esses indicadores ao longo do ano todo, tá bom? Primeiro, crie objetivos claros e práticos, tá? Então, vocês viram 3 exemplos de objetivos. Então, assim, pensem em criar um slogan de objetivo que quando a pessoa bata o olho, ela já entenda de cara. E de preferência que seja um objetivo aspiracional e uma frase de efeito para trazer mais força para aquele objetivo, tá? Segundo, prazos mais curtos para você mensurar o bumbo do tambor. A metodologia OKR é uma metodologia que ela realmente é pensada para o ano inteiro, só que depois da parte dos processos, eu vou mostrar para vocês que a gente tem pelo menos 4 reuniões ao longo desse ano para justamente rever esses objetivos e esses indicadores para saber se a gente está indo no rumo certo das coisas, tá? Muito importante, acompanhar sempre os resultados. Não adianta você definir uma metodologia, você definir os KRs que você vai controlar, e aí você não consegue acompanhar esses KRs, registrar eles, fazer uma reunião com o time
de follow-up daqueles indicadores, para saber se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, se a gente está indo no caminho. Então, não adianta nada você trabalhar toda uma metodologia sem você acompanhar e medir o que está acontecendo. Por isso que os KRs têm que ser métricas que você consegue acompanhar, tá? Não exagerar na quantidade de objetivos e indicadores, já fiz isso. Já aconteceu de uma área de TD eu colocar 8, 9 objetivos com 10, 12 KRs embaixo deles. Não funciona, tá? Não dá certo. Então trabalhem com pouco, mas aquele pouco assertivo que vai gerar 80% de retorno para vocês, tá? Eu sugiro, no máximo, 3 a 4 objetivos com 3 a 5 KRs embaixo de cada objetivo a ser controlado. Outra questão, compartilhar os resultados de tudo que está acontecendo com todos. É muito importante que vocês consigam passar para o time de vocês se vocês estão indo certinho no caminho, se vocês não estão indo no caminho e se algo precisa ser ajustado ao longo dessa jornada, tá bom? Então, esses são os principais pontos que eu traria para vocês quando vocês forem pensar em definir os OKRs da empresa de vocês. E agora, deixar um pouquinho para a Duda. Alguma dúvida, Duda? Não, só a Ana Beatriz que falou que eles estabelecem os KRs por trimestre. Não? Por trimestre? É. Pode funcionar também, não tem problema nenhum, tá? Aqui na Keeps, a gente faz um planejamento estratégico, esse planejamento estratégico define os objetivos de cada área e esse objetivo de cada área define seus KRs. Mas cada empresa faz da forma como achar melhor. Lembrando, né? Propósito, estratégia da empresa ou da área, e aí depois você vai para os objetivos, KRs ali que você definiu. Tá bom? Falar um pouquinho a parte de processos de OKRs. Então, a gente já mostrou um pouquinho o que é a metodologia, como ela funciona, como é que eu defino os objetivos e os KRs, que tem que estar alinhado à estratégia e o propósito da empresa, e também já definimos um pouquinho de como fazer cada um desses KRs. Agora a gente vai entrar nos ritos da metodologia para que vocês acompanhem e registrem elas mensalmente e tenham reuniões de realmente avaliação desses resultados, tá bom? Então, primeira etapa, definição, né? Momento para estruturar objetivos e atividades-chaves a serem alcançados. De novo, aqui se faz no início do ano, tem empresas que fazem uma vez a cada 3 meses, tem empresas que fazem uma vez a cada 6 meses e por aí vai, tá? Busque sempre, na definição dos objetivos, frases aspiracionais, que deixam a pessoa com vontade de realizar aquela ação, e atividades-chaves que podem ser monitoradas e controladas, que são os KRs, tá bom? Depois, estabeleceu, apresentou para o time inteiro, o time tem que comprar essa briga. Então, o time também, depois, na avaliação dos seus objetivos e dos seus resultados chaves, tem que trazer uma devolutiva para o coordenador ou para o gestor, dizendo assim, ó, sim, o nosso time consegue alcançar esses objetivos e esses resultados chaves. Aí a gente tem um contrato assinado, não formalmente na caneta, mas verbalmente. Isso dá muita força para que a gente efetivamente cobre o time de realizar aqueles objetivos e aqueles resultados chaves que a gente estabeleceu lá na definição, tá? Segundo, estabelecemos, está começando o ano, está começando a rodar. Check-in mensal. A gente trabalha com check-in mensal. Tem empresa que faz check-in quinzenal, tem empresa que faz check-in a cada 2 meses, depende muito da complexidade do objetivo e de seus KRs. Mas aqui na Keeps a gente trabalha com check-ins mensais, tá? O que são check-in mensais? São reuniões onde são discutidos os resultados do mês dos times. Então a gente faz uma vez no mês. 3 perguntinhas que a gente sempre faz para cada uma das equipes e com relação aos seus objetivos e aos seus KRs, né? Estamos no caminho certo? Existe algum ajuste a ser feito? A gente pode melhorar o resultado que a gente já tem hoje? Essas são 3 perguntas que vocês podem colocar como rito nessa reunião mensal aqui, que ajudam vocês a analisar os resultados, ver por que erraram ou se erraram, fazerem os ajustes necessários ou, se estiverem indo bem, como vocês podem melhorar ainda mais para que os resultados de vocês superem as expectativas daquele objetivo que foi estabelecido pela sua área, tá bom? E essa reunião mensal, uma reunião interna das equipes mesmo, trabalhando em cima dos objetivos dos KRs estabelecidos, só que a gente sempre tem uma reunião trimestral, onde a gente mostra todos os resultados de todas as áreas da empresa, tá? Então, a apresentação dos resultados de todos os times, sendo uma reunião profunda de análise e correção de rota. É nesse momento aqui que a gente consegue revisitar aquele objetivo e aquele KR
para ver se de repente a gente não errou demais. Pô, será que esse indicador a gente botou ele em sarrafo muito alto, a gente não vai conseguir chegar? Será que está muito baixo, a gente não tem que melhorar e ajustar um pouco mais esse sarrafo? Então, é na revisão trimestral que os objetivos e os indicadores daqueles KR são ajustados, tá bom? Nada é escrito em pedra. A gente definiu uma estratégia, estabeleceu uma meta e está controlando essa meta mês a mês. Ao final do terceiro mês, a gente faz uma avaliação do resultado daqueles 3 meses e vê, putz, a gente está muito longe, a gente superou, temos que rever, ou realmente a gente não vai conseguir alcançar, temos que rever também. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Alguma dúvida? Deixa eu olhar meu tempo. Temos 20 minutos. Ih, tem tempo pra caramba, né? E aí eu queria trazer para vocês, então, né, uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para todo mundo, vai poder baixar, que nada mais é uma ferramenta para ajudar vocês a conseguir definir seus KRs, medir seus KRs, e que ele sirva de documento para as reuniões de acompanhamento mensal ou trimestral. A ideia é que essa ferramenta ela possa ser até um dashboard que está vivo para todo mundo ver o andamento, né, dos seus objetivos, de como é que você está indo frente àqueles objetivos, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui na apresentação agora. E vou abrir uma planilha para vocês, tá? E é essa aqui a planilha que a gente vai... Tá pequeno, não? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Tá. Então, lembra aquele objetivo excelência no que fazemos que eu mostrei para vocês anteriormente na apresentação? Ele tinha 3 KRs. Assertividade das sprints, média da pesquisa de satisfação maior ou igual a 8 estrelas e entregas de acordo com o processo. Para vocês terem uma ideia, né, esse OKR ou OKR com seus KRs aqui, isso aqui é uma fotografia real do meu time de treinamento e desenvolvimento frente aos projetos de educação dos outros clientes que a gente presta serviço na parte de operação, tá? Então, olha só que legal. A meta era 82%, 82,2% das sprints realizadas e entregues, do que foi planejado, o que foi realizado, entregue. Então, a gente está saudável, a gente está entregando acima do que a gente achou que conseguiria entregar em termos de assertividade de sprints. Lembrando, prazo. A meta era 80% das pesquisas e satisfações com mais de 8 estrelas. 100% das nossas entregas, com o cliente avaliando essas entregas, estão super positivas, quer dizer, nota 8, 9 ou 10. Quer dizer, ao longo desse ano, está super saudável esse indicador. E 90% das entregas de acordo com o processo, sendo que o nosso time está 90,2% dos nossos programas de treinamentos foram desenvolvidos conforme o nosso processo estabelecido. Então, olha só que legal. Eu sei exatamente que no objetivo excelência no que fazemos e nesses 3 KRs aqui, estamos super saudáveis. É muito fácil de controlar e mensurar o time através dessa forma. E onde é que eu registro tudo isso? Porque isso aqui, essa primeira aba é a aba de dashboard. Ela monitora todos os 3 objetivos. Só que se você entrar aqui na aba de detalhe daquele OKR, deixa eu até baixar um pouquinho aqui, vou diminuir um pouco o tamanho. Ó, aí vai ficar mais fácil. Ó, a gente tem excelência no que fazemos com os 3 KRs. Eu sei exatamente quem é o dono. Então, essa planilha que eu trouxe para vocês, a gente montou ela exclusiva para a área de T&D. Só que a gente utiliza essa metodologia para toda a empresa. Então, a gente tem uma aba para a área de T&D, a gente tem uma aba para a equipe de tecnologia, para a equipe de suporte, para a equipe de operação, e aí cada um tem os seus objetivos e os seus KRs embaixo. Só que a gente preparou ela para vocês apenas para a área de T&D, tá bom? 3 KRs, as metas, o realizado, e aí aqui eu consigo definir o nível saudável desses indicadores, e eu consigo mês a mês ir registrando os indicadores, que nesse caso aqui é a assertividade de sprint, mês a mês eu consigo colocar a assertividade do nosso time. Tá? Mesma coisa para média de pesquisa de satisfação e também com relação à entrega do processo de acordo com a entrega do nosso programa de treinamento em acordo com o processo.
E aí, o que é legal? Essa planilha ela também vai trazer o que aconteceu com todos os meses do ano. Lembra, né? A gente faz uma reunião ao mês para a gente avaliar os resultados do time frente aos OKRs e uma reunião trimestral com toda a empresa de todos os OKRs. Então, a gente tem um espaço aqui onde a equipe coloca o que aconteceu naquele mês e qual o plano de ação para o mês seguinte. E aí você consegue registrar tudo o que aconteceu de mais importante para cada um dos meses do ano aqui nessa planilha. O que aconteceu, qual é o meu plano de ação para o mês seguinte. Por quê? Se eu fiz uma reunião, se eu estabeleci um OKR e os KRs em janeiro, rodamos janeiro. Final de janeiro, a equipe coloca o que aconteceu. Talvez o que aconteceu pode ser um ajuste de rota para o mês seguinte, para a gente conseguir alcançar aquele objetivo que talvez não esteja saudável. Então aqui vocês vão ter o registro de tudo o que acontece em todas as reuniões mensais de OKR ao longo do ano. Tá bom? Vamos para o segundo. Lembra que o segundo eu trouxe equipe unida, resultados extraordinários, que é a parte de engajamento do time. A gente tinha 3 KRs, reuniões bimestrais de feedback, engajamento do time em ações offshore, off-company, e lançar programa de reconhecimento. Então, reuniões bimestrais com o time. A meta era 100% das reuniões bimestrais com o time. O nosso realizado hoje está em 86,7%. Nível de atenção. Então aqui, conforme as pessoas conforme a gente vai registrando o realizado em cada um desses KRs, eu consigo determinar o meu nível de confiança aqui. Ele pode ser atenção, ele pode ser saudável ou ele pode ser crítico. Então vocês conseguem definir esses níveis aqui e a partir do momento que vocês alteram esses índices aqui ou mudam alguma coisa na planilha nos KRs mensais, isso vai refletir aonde? Vai refletir aqui no dashboard. Porque o dashboard, ele é a fotografia de cada um dos OKRs que você definiu lá. Tudo bem? Alguma dúvida aí, Duda? A galera tá gostando ou não? Sério mesmo? O que o pessoal tá falando aí? Falem alguma coisa, gente. Passei um maior tempão montando esse webinar para vocês. Gostaria até de ter um feedback em tempo real aí. Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês gostaram? Né? Até para quem já tem OKR, aplica isso na empresa, talvez a ferramenta pode vir ajudar, não sei. Guilherme falou que tá ótimo o material. É? Tá, beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Então, falei da excelência no que fazemos, e todos os exemplos para vocês. Falei da equipe unida com resultados extraordinários, né? Então vejam, na parte de lançar programas de reconhecimento, que é um dos KRs aqui no meu objetivo, eu defini que eu vou lançar um programa de reconhecimento ao longo do terceiro quarto, até o terceiro quarto, se não me engano. E aqui nesse exemplo, esse cara a gente conseguiu alcançar no mês de junho. Então aqui tem 1 de 1, por isso que ele está saudável. Agora, reuniões bimestrais 100 e o realizado 86,7. O que significa? Significa que em janeiro a gente não fez nada de reunião de feedback, em fevereiro 90%, abril 70%, junho 100%. Por isso que esse resultado, na média, ficou em 86,7% e não 100%. Então, para esse KR do meu objetivo, eu estou abaixo do que eu estabeleci como meta. Então, gente, é bem tranquilo, super fácil. E aí, aqui, de novo, vocês vão ter para aquele OKR o que aconteceu e o plano de ação. Então, o que aconteceu no mês de janeiro, você vai escrever o que aconteceu, né, de passar o status do que realmente foi a fotografia daquele mês, e aí, com base na fotografia, você define o plano de ação no mês seguinte. Por que isso é legal? Porque se eu registrei o que aconteceu e eu defini um plano de ação do que eu vou fazer diferente, no mês seguinte, quando eu for revisitar esses indicadores, eu vou olhar porque eu me propus a fazer de diferente e aí analisar o que eu fiz. Então acaba sendo uma forma também de você revisitar o que você planejou para ver se você conseguiu realizar o que você planejou. Por isso que essa forma estruturada ficou tão legal. Tá bom? Vamos para mais um, pessoal. Que é aquele, né? Somos preparados e não temos medo da tecnologia. Eram só 2 KRs esse carinha aqui. Time treinado em novas ferramentas de produção. E a meta eram pelo menos 3 novas ferramentas de produção.
Até agora, o time já fez 2. Só que isso aqui é uma meta do ano. Nós estamos em julho. Poxa, é muito fácil de alcançar esses 3. Então, está um nível saudável aqui, tá? E o segundo KR desse OKR é workshops internos realizados. Lembra que eu tinha colocado que meu time iria fazer 5 workshops sobre ferramentas de autoria ao longo do ano para capacitar o resto do time? Já realizamos 3. Já estamos em julho. Bem tranquilo de ser alcançável. Meta saudável. E aí aqui eu consigo colocar a descrição do mês e o plano de ação do mês seguinte, tá? Então, cada aba dessa aqui será um objetivo, cada objetivo os seus KRs, tá bom? Gostaram da ferramenta, gente? Fez sentido para vocês, não? O que é o legal da empresa? Imagina a empresa inteira com seus OKRs bem estabelecidos. Vocês vão ter uma ferramenta que consegue controlar tudo que acontece em todas as áreas, com relação aos indicadores do seu time de T&D. Então, vejam. Aqui. Eu estou trabalhando o quê? Qualidade. Estou trabalhando prazo. Estou trabalhando produtividade. Nesse cara aqui, estou trabalhando tecnologia, ferramentas, formas de fazer diferente. E esse carinha aqui, eu estou trabalhando engajamento, time unido, trabalho em equipe. Então, vejam que legal, com 3 objetivos, com seus KRs, eu consigo mensurar tudo isso que está acontecendo com o meu time, tá? Ferramenta super poderosa, sugiro muito que vocês implementem nas empresas de vocês, ou tragam para os líderes, apresentem a metodologia. Acho que ela pode fazer muito sentido para vocês mesmo. Para a gente está fazendo muito sentido e está dando muito resultado, tá bom? Vou voltar para a apresentação. Eita. Vocês estão vendo a minha telinha, não? Tá. A última página, que eu não estou conseguindo me conectar na internet, é aonde vocês conseguem tirar foto agora para conseguir acessar essa ferramenta de OKRs e KPIs, para que vocês possam baixar ela. E aquela ferramenta que eu trouxe para vocês, que é a planilha aqui em cima, é justamente o template que vocês vão ter acesso, para que vocês possam personalizar ele para os objetivos e os KRs da sua área de treinamento e desenvolvimento. Ficou claro, galera? O que acharam, pessoal? Ó, a gente tem 7 minutinhos e agora é a hora de vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Talvez vejam se vocês estão conseguindo baixar o... Tá. Vocês estão conseguindo baixar o material, mas a Eduardo depois ela vai colocar o link dessa ferramenta para vocês no chat ali. Vocês podem acessar esse link para poder já baixar o material ali, tá? E aí vocês vão ter acesso a essa super ferramenta aí que vai ajudar vocês bastante. Pode fazer pergunta, Duda. O Douglas perguntou quais são os principais desafios que tu enfrenta, com base na tua experiência, na implementação de OKR em uma organização de grande porte. Legal, legal. Eu acho que a primeira questão é o seguinte: implementa para o teu time. Trabalha o teu time para conseguir demonstrar que essa metodologia realmente é fácil de ser trabalhada e traz resultado. Quando você tiver um exemplo real e um case real disso na prática, aí sim você vai conseguir demonstrar esse resultado para que você consiga impactar positivamente outras áreas para que elas possam trabalhar da mesma forma, entendeu? Então a minha sugestão é, faz o teu trabalho dentro de casa. Implanta, mede, controla, escuta feedback do pessoal também, do teu time, e a partir daí você tem um case muito legal que você pode apresentar à empresa para que isso possa reverberar para todas as outras áreas. Essa, pelo menos, é a minha sugestão. Tá bom? O que mais, Duda? Ninguém? O Guilherme perguntou se o vídeo no link é feito por IA, porque ele achou muito bom. O link do... O vídeo do link da página da ferramenta.
O vídeo do link da página da ferramenta? É feito por IA, tá? A minha equipe tá falando aqui que sim, tá? É feito por IA, tá bom? Então, assim, gente, ó. Pode fazer. Você perguntou qual o melhor departamento para implementar os OKRs? Qual o melhor departamento para implementar os OKRs? Na minha visão, é o departamento onde você consegue ter mais indicadores, medidos e controlados para que você consiga, pelo menos, analisar esses resultados, entendeu? Então, a tua área de T&D, às vezes, ela não tem muito indicador, né, medido e controlado, e o teu time muito menos ainda. Então, se você tiver uma área, uma equipe que já tenha isso enraizado, tenha ferramentas que controlem isso, entendeu? Talvez te ajude, tá? Mas, sendo bem sincero com você, qualquer área é fácil de aplicar essa metodologia, sabe? Não tem trabalho. Basicamente, é trabalhar essa planilha aqui, conversar com o time, definir os objetivos dos KRs, eles comprarem a ideia e vocês trabalharem nesse processo com a planilha controlando os resultados e começarem a oxigenar isso dentro da própria empresa, entendeu? Não tem muita dificuldade não, é super simples. Ela é uma metodologia simples justamente para isso, para que ela possa ser aplicada em qualquer área da empresa, independente da complexidade, eu diria dessa forma. E aí? O que mais, galera? Ó, temos ainda 4 minutinhos, né? Então, assim, já vou aproveitar que a gente tem 4 minutos para dizer para vocês que a gente vai ter o Martinelli no nosso próximo webinar, trazendo um assunto muito legal voltado para treinamento e desenvolvimento. E ele justamente vai também ser um dos palestrantes do Keep Summit em outubro, tá? Então, acho legal vocês participarem do próximo webinar, conhecer um pouquinho dele. A Duda vai passar a página do link do próximo webinar no nosso grupo ali. Você já pode acessar, ver o assunto, se registrar, se matricular. De novo, é de graça. A gente só traz assunto aqui muito relevante para a área de T&D, totalmente de graça, tá? Então, vale a pena participar. O Martinelli é uma pessoa excepcional e tem muito conhecimento de treinamento e desenvolvimento. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito para vocês. Nesse webinar, que, de novo, né? Para mim, isso aqui não é webinar, isso aqui é uma reunião de trabalho, trazer uma ferramenta, uma metodologia para a área de T&D, para que vocês apliquem e comecem a ter resultado a partir dela. E é isso que a gente propõe nos nossos webinars, sempre agregar e gerar valor para vocês, tá bom? Alguém teve dificuldade de acessar a página para baixar a ferramenta de OKR, de KPIs? Alguma dificuldade, galera? Não? Fechamos? Deixa eu ver. Olha, 3 minutinhos, hein? Ali, em cima do laço, que eu tenho certeza que vocês devem ter reuniões agendadas para as 15 horas, então a gente tenta ser o mais purista e britânico possível para ficar certinho no horário para que vocês não tenham problema aí nas próximas atribuições de T&D, porque eu já sei, equipe enxuta, está apagando fogo, saindo dessa reunião, você já tem uma próxima para poder fazer alguma ação de educação, tomar alguma atividade, realizar alguma atividade, enfim. Tá bom, gente? Gostaram, pessoal? Fez sentido? Fez? Já passou o formulário também, pessoal, preencher, dar os feedbacks. Gente, é super importante. Esse é um webinar diferente dos tradicionais e a gente quer medir também de vocês se gostaram mais desse, se a gente continua no formato anterior. Para a gente é super importante ter esse retorno de vocês. Tá bom, pessoal? Acho que seria isso. Agradeço a presença. Até o nosso próximo webinar. Tchau, galera. Até mais.